Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson e este é o Boteco Padawan. O canal Nerd para quem não é nerd, que hoje nós vamos comentar as notícias nerds que aconteceram na semana passada de uma forma bem simples, para você que não está muito inteirado de tudo que aconteceu no mundo nerd na semana que passou. E vamos começar com os pré-indicados ao Framboesa de Ouro deste ano, porque entre os indicados ao Framboesa de Ouro deste ano estão Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Aqueles dois filmes que quem é fã da DC ama e quem gosta de filmes odeia. E para você que não sabe o que é o Framboesa de Ouro basicamente é a premiação oposta ao Oscar, ou seja, a premiação que premia os piores filmes do ano. Pior diretor, pior filme, pior cena de beijo, ou seja, tudo que foi o pior no ano, eles premiam. E essa premiação que começou como uma brincadeira, enfim, hoje ela é tão famosa que muitos atores vão lá para receber o prêmio de pior, né? Como já aconteceu, como Halle Berry e Sandra Bullock já foram receber premiações lá, né, de piores atrizes. E muitos outros já foram lá receber prêmios de piores, né? Eles levam tudo na brincadeira, o que mostra que o americano ele tem um senso de humor muito melhor que os brasileiros que ficam aqui se degladiando em quem é melhor, Marvel ou DC. Vai entender, né? Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, Framboesa de Ouro. Duas situações revelam pra mim. 2015, sinceramente, veio todos os trailers de Batman vs Superman e eu passei o ano todo simplesmente alucinado com a possibilidade desse filme. Um filme que eu esperei, acho que talvez minha vida inteira. 2016 chegou e finalmente eu fui assistir Batman vs Superman, A Origem da Justiça, com todos aqueles trailers incríveis, e fui no cinema e, sinceramente, foram 3 horas perdidas da minha vida. 3 horas onde tudo que eu queria era uma garrafa de whisky para simplesmente deletar muita coisa que eu vi. Só que eu achei que eu tinha visto a pior coisa até então, mas a vida sempre mostra que você pode ver algo pior, né? O pior ainda sempre está por vir. Aprendam isso, crianças. O pior sempre está por vir. Foi o que aconteceu comigo, porque quando eu achei que Batman vs Superman era a pior coisa que eu tinha visto no ano, a Warner me apresentou Esquadrão Suicida. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Outra coisa bem interessante que aconteceu essa semana foi a estreia de Assassin's Creed, filme baseado no jogo da Ubisoft. Se você não conhece Assassin's Creed, não faz a menor ideia do que seja Assassin's Creed ele é um jogo muito popular. Só para você ter ideia, o jogo Assassin's Creed, que vem aí desde, sei lá, de muito tempo, vou deixar aqui para você de quando foi o primeiro jogo de Assassin's Creed, mas hoje já tem uma caralhada de jogos e já vendeu mais de 100 milhões de jogos em todo o mundo, né? E se você não sabe do que se trata Assassin's Creed, que em português você pode traduzir como Credo dos Assassinos, ou Credo de Assassinos, bem, você pode traduzir das duas formas atualmente, porque o filme que estreou na quinta-feira aqui no Brasil, ele está com apenas 17% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme, a crítica está falando muito mal desse filme. Hollywood. Hollywood. Assassin's Creed é um jogo extremamente complexo. Cara, mesmo no videogame, muita gente que joga Assassin's Creed não consegue entender
a história de Assassin's Creed. E Hollywood me decide fazer um filme sobre Assassin's Creed. Cara, é óbvio que isso não vai dar muito certo, né? A probabilidade disso não funcionar já era altíssima, né? Isso a gente já viu trocentas vezes, a gente já viu com Hitman, a gente viu isso com Tomb Raider, a gente viu com Resident Evil, viu recentemente no ano passado com Warcraft. Eu ainda não assisti Assassin's Creed, mas sinceramente já tinha todos os indícios que esse filme não ia funcionar, né? Não, mesmo com todo o parkour, o pessoal pulando de predinho em predinho, todas as cenas de ação, Michael Fassbender não é o suficiente para um filme desse. Ah, Hollywood, obrigado por estragar mais um jogo para nós fãs. Mas é um jogo muito interessante porque ele, além de ser um jogo muito legal em termos de ação, de aventura, a maioria dos jogos são mundo aberto, você tem uma liberdade para explorar. É um jogo que ele conta bastante de história, né? Em cada jogo de Assassin's Creed você tem aí uma época sendo mostrada, um tempo e com alguns fatos históricos sendo mostrado ali durante a gameplay. Então, aconselho você a jogar o jogo e aconselho também você a assistir o filme, mesmo que os críticos estejam falando tão mal do filme, né? A crítica americana principalmente está arregaçando o filme. O que me leva a crer que Michael Fassbender, que é o protagonista do filme, ele não está numa fase muito boa, né? Tendo em vista que o X-Men Apocalipse não foi lá grande coisa, né? E a última outra coisa que eu lembro dele era Prometheus, e Prometheus, cara, me dá medo de assistir de repente Alien Covenant, que é com ele também. É complicado. Fassbender tem que começar a repensar a carreira dele, talvez. Ou não, né? Ele deve estar ganhando milhões para isso. A você, Michael. A outra grande notícia dessa semana foi finalmente aí o anúncio oficial da Nintendo, a Big N, do Nintendo Switch, novo console da Nintendo, né? Ou a nova tentativa da Nintendo de fazer um console. Enfim, a Nintendo vem aí com um novo console, Nintendo Switch, que promete ser inovador, revolucionário, e toda aquela porra que a gente já viu da Big N, né? Já viu da Nintendo lá atrás, quando ela lançou o Nintendo Wii, depois o Wii U e por aí vai. A gente viu no que deu, né? Eu tenho Wii U, viu, Nintendo? E obrigado por não ter mais jogos, por eu não poder jogar mais, não ter mais nenhum jogo novo pra jogar. Valeu, tá? O console fica aqui. Ainda bem que minha mulher adora o console, pelo menos, né? Já ajuda, não fica estacionado. Mas enfim, o Nintendo Switch chega em março e promete ser aí uma grande revolução aí no mercado gamer, onde você pode jogar tanto na televisão quanto na rua, porque o console vem com alguns equipamentos que você pode tirar ali, pode sair como se fosse um, sei lá, um PS Vita, ou como se fosse um Game Boy. No caso Game Boy, porque o Game Boy é da Nintendo, então faz mais sentido. Enfim, dentre os games confirmados, a gente já tem aí Super Mario Odyssey, que tem outros jogos como Zelda, como Bomberman, Skyrim, que eu adoro, vai estar no Nintendo Switch também. Mas o mais interessante acho que a coisa assim que mais chocou foi o anúncio de Super Mario Odyssey, que vai ser um Super Mario em mundo aberto, ou seja, um Super Mario GTA. Cara, vai ser do cacete, vai ser muito bom. O Mario vai estar pelo menos pelos primeiros vídeos que apresentaram, parece que o Mario está em Nova York e com um chapéu que serve para fazer um monte de coisa. Então, vai ser bem interessante esse jogo. O único problema é que o jogo só chega em dezembro, né? E nós estamos ainda em janeiro, o console chega em março e dezembro o jogo. Isso se não adiarem, como acontece muitas vezes. Então,
a probabilidade é que a gente só vai jogar Super Mario Odyssey no próximo ano. E para nós que moramos no Brasil, né, na verdade, acho que só daqui uns 5, 6 anos é que alguém vai poder comprar esse console que deve chegar aí no Brasil por pelo menos umas 3 milhas, né? Porque lá nos Estados Unidos já foi anunciado que o console é mais caro do que um PlayStation 4 ou um Xbox One. Então, vai ficar meio difícil. Nintendo, a gente tenta te ajudar, a gente tenta gostar de você, Nintendo. Porra, mas você tem que, como diria a tropa de elite... Te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Exatamente. Senão fica difícil, né? Fica complicado. Porra, não dava pra fazer um console um pouquinho mais baratinho? De novo essa porra de tentar inovar e mudar o mundo gamer? Já não tá funcionando há algum tempo, né? Vamos torcer. Estamos torcendo para que dessa vez funcione. Força, Nintendo. Então é isso. Essas foram as 3 principais notícias nerds da semana. É claro que a gente teve mais notícias nerds. A gente teve essa foto foda da Liga da Justiça aí nos cinemas, mostrando todos os personagens, claro, exceto o Superman e o Lanterna Verde, que provavelmente não vai estar nesse filme, mas ok, a gente não precisa dele. Mas essa foto foi foda, foi muito legal, foi essa apresentação aí dos 5 principais personagens que vão estar no filme. Tivemos também a estreia aí de Desventuras e Séries na Netflix, muito legal. Eu ainda não assisti, pretendo assistir esse final de semana. Depois, de repente, talvez até comento aqui com vocês o que eu achei da série. E, enfim, como eu já disse, a gente vai ter vídeos toda semana comentando as notícias nerds, falando algumas outras besteiras, isso sempre de forma bem descompromissada, não vamos pegar no pé de ninguém. Como eu já disse, esse é um canal nerd, para quem não é nerd. Então, tchim tchim. E até a próxima.